Abra as vossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 41. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Verso 21. Apenas o verso 21 para a nossa meditação nessa noite. Todos acharam? Digam amém. Deus abençoe vocês. São bons de Bíblia. Verso 21 diz assim: apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Amém? Podeis assentar. Meus irmãos, o livro de Isaías, como nós conhecemos, sempre que estudamos a palavra de Deus, como um profeta messiânico, e não só porque foi um dos que mais profetizou, mas nós vamos ver também que Jesus vai recordar muito no seu ministério terreno algumas dessas profecias que foram proferidas pelo profeta Isaías. Então, um profeta que Deus levantou, que profetizou para o seu povo coisas que aconteceriam anos à frente, alguns anos, não muitos, mas alguns anos à frente, como também muitos anos à frente, né? Como, por exemplo, coisas relacionadas ao ministério de Jesus. Nós vamos ver isso muito em Isaías, no capítulo 53, né? Que nós vamos muito fazer menção, principalmente algumas mensagens de cultos, de Santa Ceia, sobre o ministério terreno de Jesus. Então isso foi alguns anos muito à frente do ministério de Isaías. Porém, algumas outras mensagens, praticamente pouco tempo à sua frente, alguns anos à frente, né? Talvez ele não veria, mas a próxima geração veria esse cumprimento das profecias do profeta Isaías. Bom, o capítulo 41, ele vai fazer menção, Isaías, Deus está mostrando a esse profeta algumas situações que iriam acontecer logo à frente. Deus, de antemão, já estava avisando a nação para que eles não fossem pegos de surpresa, como se Deus não tivesse previsto aquela situação e tivesse falado que aquilo aconteceria. Deus já estava anunciando pelo profeta Isaías algumas coisas. Se a gente voltar à página uma folha, nós vamos ver que nós temos o rei Ezequias, contemporâneo deste famoso rei de Israel. Ezequias, nós conhecemos pela oração famosa de quando ele estava doente, que o profeta vem até o palácio real, entregar uma mensagem para ele. E todos nós, quando estamos na mesma situação do profeta, do rei Ezequias, e ao ver um profeta chegando na nossa casa, logicamente que na nossa mente logo já vai vir: Deus vai me curar, Deus vai sarar esta enfermidade. E é o contrário, Deus está levando o profeta Isaías lá no palácio real, e a mensagem do profeta Isaías põe a tua casa em ordem, porque certamente você vai morrer, essa enfermidade vai te levar. Então nós conhecemos o rei Ezequias pela oração famosa, virado para o canto da parede, ter chorado e orado ao Senhor, enquanto o profeta está saindo dos palácios, dos corredores, né, do grande palácio do rei Ezequias, chegando ao pátio. Deus já ouve a oração do rei, que está dentro do quarto real,
chorando, virado para a parede, pedindo a Deus misericórdia para que poupasse a sua vida, acrescentasse mais alguns anos. E Deus tão rápido ouviu a oração de Ezequias, que não espera nem o profeta sair para fora dos termos do palácio ou dos muros do palácio, já vai dar ordem para ele voltar novamente com outra resposta para o rei Ezequias, né? A sua oração foi ouvida e Deus me mandou aqui para dizer para você que vai acrescentar a você mais 15 anos de vida. Então, nós vamos ver algumas mensagens a partir de aí, pelo comportamento do rei Ezequias, que ele vai ser curado. Depois disso, o rei da Babilônia vai mandar alguns embaixadores à casa do rei Ezequias. Isso era uma forma de cortejar também a grande bênção que ele havia recebido. Costume de alguns reis da época, de alguns monarcas, ao saber que um outro monarca estava doente e que depois a sua saúde foi restabelecida, enviar presentes. Só que aqui era um engodo que o inimigo do povo de Israel estava usando contra o povo de Israel, né, ao enviar esses embaixadores da Babilônia para que eles fossem lá levar presentes em nome do rei da Babilônia. Ao entrarem no palácio, entregarem os seus presentes ao rei Ezequias, Ezequias vai se sentir vaidoso por aquilo e vai pegar os embaixadores da Babilônia e vai andar pelos palácios, vai mostrar toda a riqueza, toda a beleza do templo, toda a riqueza que havia dentro do palácio, todos os seus tesouros, de forma que Deus vai mandar o profeta Isaías lá, e o profeta Isaías vai perguntar para ele: rapaz, o que foi que esses homens viram? Aí ele vai: viu tudo e eu não escondi nada dos embaixadores da Babilônia. Fui transparente, mostrei tudo para eles. Então, a partir deste comportamento do rei Ezequias, nós vamos ver que Deus, ele vai dar uma palavra para Ezequias, que alguns anos vai começar a se cumprir. Primeiro, que o povo seria escravo do rei da Babilônia, que o rei da Babilônia mandaria homens, soldados, um exército, para invadir Jerusalém e transportar todas essas riquezas para a terra da Babilônia. Então, isso não vai acontecer na época do rei Ezequias, isso vai começar a acontecer alguns anos para frente. A partir daí, no capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, nós vamos ver Deus dando algumas mensagens de aviso para o povo, de alerta para o povo. Deus alertando o povo de antemão do que viria pela frente, qual era as circunstâncias que estavam esperando esse povo alguns anos pela frente. Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, bem simples, e eu vou pedir que vocês levantem a mão. Quem aqui tem algum tipo de problema? Problema, tá? Só eu que tenho problema? Deixa eu... Todo mundo tem problema. Não estou dizendo assim, algum tipo de problema, meus irmãos, qualquer tipo de problema, tá? Financeiro, de saúde, e por aí nós vamos, né? Um tanto de dificuldade, está desempregado, é um problema, quer resolver isso. Todos nós temos problema. E o povo de Israel também tinha um problema. Deus estava alertando justamente por isso, né? Eles, embora povo escolhido de Deus, um povo a quem Deus escolheu, eles tinham um problema muito grande, o problema com os ídolos. E se não bastasse os problemas com os ídolos, o rei Ezequias também, pela sua vaidade, vai mostrar toda a riqueza para quem não deveria, com um ato de soberba de alguém muito poderoso. E Deus vai reprovar o rei Ezequias justamente pelo seu mau comportamento. Então, escute o que eu vou dizer para você: existem certos tipos de problema que nós arrumamos para nós mesmos. O meu comportamento, a minha atitude, vai desencadear depois problemas para mim. E isso pode desencadear também problemas para algumas pessoas que estão à minha volta. Pastor, não assusta a gente não, já chega de tanto de problema que nós temos, você vai falar de mais problema ainda? Mas olha só,
com todos esses problemas que eles tinham, Deus nunca deixou de amar o povo de Israel. Por isso ele vai ser tão cuidadoso de alertá-los de antemão o que eles iriam enfrentar, quais os problemas que eles iriam passar. Bom, eu quero dizer para você também que certos tipos de problemas que nós desenvolvemos não é algo tão ruim assim. Como assim, pastor, o problema não é ruim? Tem certas coisas que nós precisamos passar. Tem certos tipos de problemas que nós precisamos enfrentar. Isto melhora a gente. Isso trabalha a nossa personalidade. Trabalha o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso emocional. Trabalha a nossa mente. Vai nos tornando, às vezes, esses problemas, tornando até pessoas melhores. Quer ver um exemplo? Quem aqui tem promessa da parte de Deus? Levanta a mão. Você está guardando uma promessa de Deus. Olha só, um monte. E pode ser que, por você ter essa promessa, você vai desenvolver alguns problemas. Problemas simples, como ansiedade. Está guardando a promessa chegar e a promessa não chega. E você fica ansioso, você está trazendo problemas para você. Você está causando isso em você. O coração, a mente, o corpo, tudo vai refletindo aquilo que você tanto almeja, que você está batalhando para alcançar, às vezes não alcança. Quer ver um exemplo? Uma pessoa que está estudando para passar num concurso, vai lá fazer a prova e não alcança o resultado esperado, a pessoa fica decepcionada, triste. Mas isso vai também fazendo com que nós vamos trabalhando a nossa personalidade. A primeira delas, como cristão, aprendendo a esperar em Deus, a depender de Deus, depender das ações de Deus. E quando nós vamos sendo trabalhados no meio dos nossos problemas por Deus, nós vamos nos tornando cada vez melhores no Senhor. Então, o povo de Israel tinha um problema. Havia homens fiéis, mulheres fiéis, e eles iam passar por um problema. E um problema muito grande. Meus irmãos, se vocês lerem o livro de Lamentações de Jeremias, vocês vão ver a situação que era este problema. Era justamente isso que o profeta Isaías estava vendo de antemão e já anunciando para esse povo, principalmente no capítulo de número 40. Nós vamos ver depois do capítulo, se não me falha a memória, 43, nós vamos ver Deus até falando do rei Ciro, que vai ser levantado para ajudar esse povo. Mas, era um problema que o povo estava passando, e Deus avisando de antemão, que esse problema ia causar muito choro, muita aflição, muita lágrima, muito choro. Pode ser que até alguns de nós aqui, por problemas que nós passamos nessa vida, também choramos, também lamentamos, também sentimos desespero, também nos sentimos às vezes sozinhos. Quer ver um exemplo de que eu estou dizendo de homens fiéis? Que o povo foi levado cativo para a Babilônia, e está lá no meio dos cativos para a Babilônia Daniel, seus amigos, o profeta Ezequiel, que eram homens fiéis ao Senhor, que Deus vai usar eles justamente para fazer maravilhas no meio da Babilônia, mas eram pessoas fiéis a Deus, também passaram pelo problema. E mesmo distante, vamos usar por exemplo Daniel e os seus amigos, que tiveram seus pais mortos pelo exército da Babilônia e foram levados ainda jovens para lá, mesmo se sentindo sozinhos, aflitos. Meus irmãos, o livro de Daniel é uma prova para a gente que Deus está em todos os momentos conosco, no meio da prova, quer dentro de um palácio, no meio de um centro de governo poderoso, Deus ainda vai dar provas de que Ele está com quem aquele ainda permanece fiel.
E coisa maravilhosa para nós, meus irmãos, é o capítulo de número 41, que Deus já está dizendo antes do problema aparecer para o povo. E escute o que eu vou dizer, você que está passando e você que vai enfrentar isso. Deus está falando justamente com você nesta noite. Deus está dizendo justamente para você nesta noite, de que Ele continua sendo o mesmo. Deus não mudou. E aqui no versículo 21, nós vamos ver, meus irmãos, Deus dizendo para o povo, e é Deus dizendo para você nessa noite: apresenta a sua demanda, apresenta para mim qual é a tua causa, fala para mim, conta para mim, diga para mim, revela para mim, fala comigo, fala as suas firmes razões, traga para o rei de Jacó, se apresente diante de mim. Qual é o problema que está te causando aflição? Qual é o problema que está te trazendo choro? Qual é a aflição? Qual é a prova? Qual é a luta que está te causando tristeza e lágrima? O que está te trazendo ansiedade? Apresenta para mim, porque eu tenho algo para dizer para vocês, que é no verso de número 22. Deus está dizendo para o povo: vocês vão apresentar para mim as suas demandas, vocês vão trazer para mim as suas razões, vocês vão trazer para o rei de Jacó, vocês vão se apresentar diante do Deus de Israel, vocês vão colocar na minha mão os problemas que estão causando lágrimas em vocês, e aí vocês vão ver o que eu vou fazer a respeito de cada um de vocês. E você quer ver o que Deus vai fazer? No livro de Jeremias, o povo está passando por luta, tristeza, aflição, sendo levado, meus irmãos, cativo para a Babilônia, atravessando um deserto em direção ao que nós conhecemos hoje como o Irã, atravessando um deserto a pé, cativo, Jerusalém queimada a fogo, destruído todas as casas. Quem ficou, ficou para morrer de fome. E eles estão indo, andando pelo deserto, e o profeta Jeremias vai dizer assim: e o povo que andou no deserto achou graça diante do povo. Vocês já perceberam isso? Nós não estamos dizendo que Deus fez cair maná do céu. Eu não estou dizendo que Deus apareceu, meus irmãos, em uma coluna de fogo para esse povo. Eu não estou dizendo que Deus fez brotar nesse deserto água da rocha para saciar a sede deles. Bem pelo contrário, eles estão chorando, eles estão, meus irmãos, gemendo, indo para a Babilônia. Mas Deus está dizendo assim: este mesmo povo achou graça aos meus olhos. E graça é favor do Senhor para a sua vida. Então, nesse deserto que você está passando, você pode até estar chorando, mas Deus está dizendo: eu estou achando graça nas suas lágrimas. Então você tem o meu favor, você tem a minha ajuda, você tem a minha mão, você tem o meu consolo. E é isso que Deus vai dizer para Israel. Meus irmãos, volte alguns versículos comigo. No verso 8, vai dizer assim: ó, mas tu, ó Israel, meu servo, a quem elegi, semente de Abraão, o meu amigo. Está dizendo do povo, está dizendo para o povo. Olha só: tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, e a ti te escolhi e não te rejeitei. Aí ele vem dizendo: olha só o que o Senhor tem para você nessa noite: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Então, se nessa noite você está passando por um problema, está passando por luta, está passando por provações, privações, está chorando, deixa eu te dizer uma coisa: não temas. O Senhor
te ajuda nesta noite. O Senhor te ajuda nesta noite. Nós lemos a leitura introdutória de uma mulher com fluxo de sangue, gastou os seus dinheiros, as suas finanças, e o texto diz, nós lemos, que nenhum destes puderam sarar ou curar esta mulher. Todos os especialistas possíveis, todas as clínicas, médicos, hospitais, meios de curas para o fluxo do sangue desta mulher, ela foi atrás, ela correu atrás, ela investiu o seu dinheiro, o seu tempo para ser curada do fluxo de sangue. Mas ela só obteve êxito no dia em que ela levou a sua causa para Jesus. No dia em que ela apresentou a sua causa ao Senhor. Então, você que está me ouvindo nesta noite, aflito na alma, a mente um turbilhão de pensamentos, eu quero te dizer algo da parte de Deus. A tua ajuda, o teu auxílio não é médico nem hospital, e muito menos o dinheiro que você tem nessa vida. O teu auxílio se chama Jesus. O teu ajudador se chama Jesus. Quem te ajuda é o Deus de Israel, o Deus da igreja. É Ele que te sustenta com a destra da sua justiça. Então o seu dinheiro não vai te sustentar. A sociedade não vai nos sustentar. Ninguém vai poder nos ajudar. Mas há um que está sentado acima das estrelas, que o seu trono dura de eternidade a eternidade. As estrelas estão se curvando e o adorando na eternidade nesse momento. E nós, meus irmãos, estamos adorando porque Ele está se apresentando para nós esta noite como nosso ajudador no meio das lutas que nós estamos passando. Sabe por que você não vai parar no meio desta luta? Porque Deus está te tomando pela tua mão direita nesta noite, está dizendo, não temas, porque eu te ajudo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então pode ser que você está guardando a sua promessa. Até nisso, o Senhor te ajuda. Ele faz questão de lembrar ao povo de Israel, dizendo que o seu amigo Abraão, a semente que ele escolheu dos mais excelentes, ele foi tomado. Ele está dizendo assim, eu vou ajudar vocês. Eu vou ser o ajudador de vocês. Vocês não vão perecer no meio desse deserto, no meio dessa luta. Vocês não vão perecer no meio desta provação. Olha só o que o Senhor vai continuar dizendo. Coisa maravilhosa para nós. Coisa tremenda para nós. Verso de número 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão como nada, e os que contenderem contigo perecerão. Então escute o que eu vou dizer para você nessa noite. Eu não sei contra quem ou o que, quem está causando problema, que circunstância está trazendo problema para vocês, com quem vocês estão lutando. Às vezes nós lutamos até com nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos, ou quem tem se levantado para atrapalhar a obra de Deus na sua vida, para ser uma pedra de tropeço contra você. Meus irmãos, o que não falta é o inimigo querendo minar a nossa fé. Disse hoje no discipulado isso para eles. Se tem uma coisa que o inimigo quer roubar de nós, do nosso coração, é a nossa fé. A fé ela é o nosso firme fundamento, a certeza que nós temos de que Deus, Ele vai nos honrar, de que Deus vai nos abençoar, de que Deus está nos vendo, vai nos salvar da sua obra. Enfim, a fé é o firme fundamento. E se tem algo que o inimigo tenta roubar dos nossos corações, é a fé que nós professamos, a fé que nós anunciamos, que nós dizemos, que nós proclamamos, que nós acreditamos de que Deus Ele vai nos abençoar.
Os nossos inimigos, justamente o inimigo de nossa alma, ele quer minar isso aí, ele quer destruir isso aí, ele quer roubar do nosso coração, até dizendo: é impossível isso Deus fazer na sua vida, isso não vai acontecer, e por aí vai muitas coisas. Mas olhe bem, fazendo um favor, no livro de Salmos, no capítulo 118, no verso de número 13, o que o salmista vai dizer, 118, verso de número 13: verso de número 12: cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinho, pois no nome do Senhor as despedacei. Com força me impeliste para me fazer cair. Quem? Os inimigos. Mas o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou. Eu quero ser profeta de Deus nessa noite na sua vida. E eu não vou profetizar aqui chave de carro, chave de casa, porta de emprego. Não estou dizendo que Deus dá isso, mas eu estou com uma mensagem de Deus para vocês. Eu vou profetizar para vocês, é uma pedra na mão de vocês. Que isso, pastor? Uma pedra na mão de vocês, para vocês com fé pegar, meus irmãos, um ponteiro, um martelo, escrever nessa pedra hoje: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Oh, meus irmãos, quem são os nossos inimigos contra a mão do Deus que está sustentando esta igreja? Que é o inimigo para tentar, meus irmãos, embarreirar contra, não fazer se cumprir a palavra que o Senhor disse ao seu respeito. 1000, meus irmãos, cairão ao seu lado, 10.000 vai cair à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor está te guardando. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, meus irmãos, pode se levantar um exército, como levantou no tempo de Samuel. O exército dos filisteus se levantou, meus irmãos, contra o povo de Deus. Eles estavam acampados, despreparados para a batalha. Enquanto eles estavam acampados, chegou a notícia: os filisteus estão vindo aí para pelejar contra a gente. Todo mundo desesperado vira para o sacerdote Samuel e fala assim: ó, interceda por nós ao Senhor. E Samuel pegou, meus irmãos, um cabrito de 1 ano, foi lá, sacrificou a Deus e foi para a oração. E a Bíblia diz assim: e o Senhor ouviu a oração de Samuel. E quando o Senhor ouviu a oração de Samuel, meus irmãos, olha o que a Bíblia vai dizer: veio o exército e cercou o povo de Deus. A Bíblia diz: e o Senhor trovejou os céus sobre o exército dos filisteus. Deus faz coisas maravilhosas. Deus ouve a sua oração aqui, no meio do acampamento do povo de Israel, nada. Mas lá sobre os inimigos do povo de Deus, Deus estava agindo, trovejando o céu, confundindo os inimigos, pondo medo no coração deles. E quando o exército de Israel saiu para a batalha, meus irmãos, a Bíblia diz assim: e eles prevaleceram sobre os seus inimigos, porque o Senhor estava ajudando o povo de Israel. Então quero um conselho do pastor nesta noite, quero um conselho desse pregador nesta noite: confia no Senhor, descansa nele, porque a mão do Senhor está te ajudando nesta noite. A mão do Senhor está te ajudando nesta causa. A mão do Senhor vai te prosperar no meio dessa situação. A mão de Deus vai te dar vitória no meio desta batalha. O inimigo pode até tentar contra você, mas você está confiada no Senhor dos exércitos, no Deus de Israel. Aleluia. Vamos ficar sobre os pés, meus irmãos. Quero chamar o ministério de música aqui na frente.